Olá, eu sou Jefferson Barbosa. E eu sou Juliana Matos. E nós estamos aqui para fazer um super lançamento de um livro da nossa editora, a Mondro Editora, que eu e a Juliana estamos muito orgulhosos de fazer, principalmente se tratando de fazer esse lançamento no mês de fevereiro, que a gente comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. A Mondro, então, lança um livro que é a conjunção de duas obras do Mário de Andrade, a Pauliceia Desvairada e o Movimento Modernista. Então, você, lendo essa obra, você tem contato com esses dois livros do autor. E como o Jefferson disse, a gente está comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna. E aqui no canal, nós temos um ciclo de vídeos, um especial que nós fizemos sobre a Semana de Arte Moderna. Você vai encontrar o link aqui na descrição. Essas duas obras que nós escolhemos, então, tanto a Pauliceia Desvairada como o texto Movimento Modernista, que foi proferido no Salão de Conferências da Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores em 1942 pelo próprio Mário de Andrade. Então esse texto, proferido pelo Mário 20 anos depois da realização da Semana de Arte Moderna, é uma interpretação dele sobre o que foi a semana, mas principalmente sobre o que foi o movimento modernista em si. Então é uma obra que casa muito bem com uma pós-leitura do Pauliceia Desvairada. Por isso que a gente fez essa inserção no livro. Então a gente abre o livro da mesma forma que a edição original, com um prefácio interessantíssimo, também escrito pelo próprio Mário de Andrade, que fala muito sobre como é a escrita dele, da forma ousada como ele escreve. E aí a gente tem a obra em si, a Pauliceia Desvairada, com todos os seus poemas, da forma original. E logo em seguida a gente também tem o discurso dele proferido no Salão de Conferências, 20 anos depois, que também foi lançado numa edição em separado e que agora a gente agrupa tudo em uma edição só. Então é algo muito, mas muito rico em conteúdo, e todo o nosso processo aqui dentro da editora, de preparação, da leitura desses textos, da preparação desse livro em si, que a gente vai mostrar para vocês como que ficou o resultado, foi um processo muito enriquecedor de conteúdo, de entendimento da poesia brasileira e desse movimento em si modernista, que foi muito importante, mas que a gente também tem algumas ressalvas a se fazer. A gente vai compartilhar com vocês agora um pouquinho do projeto gráfico do livro, que foi feito por mim, né? Além de editar o livro, eu também fiz o projeto gráfico, então foi uma imersão no modernismo e na obra do Mário, e estou muito orgulhoso do trabalho final que nós temos aqui. Então a capa em si, ela brinca muito, né? A gente tem uma fotografia de São Paulo com os prédios simbólicos da cidade, mas também eu quis brincar, né, com uma fonte mais ousada, mais moderna, que tivesse um pouco menos de legibilidade, mas que mesmo assim fosse legível, mas que tivesse esse ar moderno que a gente precisa ter. E também brinquei com 4 letras em si do trecho Desvairada, né, que é DSVD, e essas letras elas formam tanto o padrão que a gente vê na capa, mas também o padrão que a gente vê dentro do livro. Eu quis ressaltar muito como se fosse confetes, né? Como a gente está nesse período de... A Semana Moderna foi no período do Carnaval, do fevereiro, e eu vejo muito como essa questão da festa simbólica que o modernismo representou, como essa mudança que foi muito abrupta, foi muito curta, num período muito curto, mas ela tem esse interesse simbólico também, que a gente representa na obra. Aqui só mostrando para vocês um pouco do livro em si, né, em outra visão do mockup. Vou mostrando para vocês um pouquinho sobre as entradas. Como eu mostrei para vocês, as 4 letras eu vou formando um padrão interno, também dentro do livro, aquele padrão que eu mostrei para vocês que se compõe na capa. E uma coisa interessante que a gente vai mostrar algumas imagens aqui para vocês também, é que a gente acrescentou uma seção muito legal dentro do livro, que eu chamei Álbum de Fotos, né, que a gente traz 3 recortes aí, com fotografias da época para dar uma ilustrada. A gente tem uma seção do Mário de Andrade, que é trazendo fotografias dele, né, ao longo da vida, e também a capa das edições originais dos livros que a gente está trazendo nessa edição especial. Só mostrando para vocês também um pouquinho da padronagem interna, as aberturas das sessões. O livro conta com uma apresentação escrita por mim. Eu tentei retratar um pouquinho também do que
é essa visão do modernismo que nós temos de hoje. A gente sabe o quão importante ela foi, mas eu trago muito dos trechos que o próprio Mário de Andrade traz no seu discurso, também fazendo críticas ao movimento, né? A gente sabe que é um movimento feito por elitistas, pessoas da alta nobreza, com preocupações que infelizmente ainda não abrangiam todo o cenário nacional. E o que a gente espera é que essa influência do modernismo sirva para cada vez mais popularizar e ampliar o aspecto da literatura para o Brasil inteiro. Então, vindo de nós que somos uma editora localizada em Goiânia, fora do centro, Rio, São Paulo, é mais e sempre vai ser uma das ideias da Mondro popularizar e dar voz a novas pessoas. E isso que o Jefferson diz sobre essa visão crítica, né, sobre o que foi a Semana de Arte Moderna, pelo fato dela ter sido viabilizada por pessoas da alta classe da sociedade, que não abrangia, então, os anseios de quem estava embaixo, ainda é uma preocupação de quem faz arte hoje, ainda deve ser uma preocupação de quem faz literatura e de quem também consome isso tudo. E isso está em muito consonância, né, com o que nós defendemos aqui na Mondro, de nós produzirmos uma literatura que de fato represente a complexidade, a pluralidade do nosso país. Que a gente de fato tenha uma literatura que denuncie, né, que mostre os anseios não só de cima para baixo, mas principalmente de baixo para cima, né, que seja uma literatura que de fato represente todo o tecido, né, social do nosso país. Continuando aqui mostrando, a gente, né, apresentando para vocês o sumário, né, a gente retrata agora todas as partes, vou aproveitar para falar. Então nós temos uma apresentação, logo em seguida o prefácio interessantíssimo, escrito pelo próprio Mário de Andrade. Nós temos o texto da Paulicéia Desvairada e depois o texto do movimento modernista. E aí a gente tem o álbum de fotos a partir da página 129, no qual a gente traz os recortes sobre a vida do Mário de Andrade, a Semana de Arte Moderna e também fotos da década de São Paulo. A gente sabe que o Paulicéia Desvairada é um livro que fala muito sobre a São Paulo da década de 20. O livro foi escrito entre os anos de 1921 e 1922, então é um livro que retrata muito essa São Paulo, então a gente achou interessante trazer um pouco das imagens de São Paulo da década de 20 para que a gente possa, o leitor, ter um vislumbre dos acontecimentos e de como era estar naquela cidade. Aqui mostrando um pouquinho do livro, a entrada do prefácio, um pouquinho sobre a diagramação dos poemas, o texto do movimento modernista. E só para que vocês tenham uma ideia, então, do álbum de fotos, vou mostrar só para vocês o iniciozinho, a seção do Mário de Andrade. A gente tem as fotografias e também as capas originais do livro. Espero assim que vocês tenham gostado do meu trabalho, me esmerei muito para essa obra em específica e fiquei muito contente aí do resultado final. Agora a gente vai mostrar para vocês um pouco no nosso site, basta acessar mondro.com e na aba /livros vocês encontram as publicações da Mondro e a nossa última publicação a gente está trazendo aqui para vocês, é o Paulicéia Desvairada. Basta você clicar em cima e a gente tem uma grande notícia a respeito desse livro, né, que a Juliana vai estar falando agora. A Mondro Editora acredita que todo conhecimento, né, ele precisa ser compartilhado. E para isso a gente precisa de uma democratização também. E é claro que como editora, né, a gente busca sempre que possível viabilizar um pouquinho esse compartilhamento. Então, o livro Paulicéia Desvairada e Movimento Modernista está disponível no nosso site para download gratuito. Então, se você quiser ter acesso à versão digital desse livro, basta acessar o nosso site que você vai ter acesso à obra. Tá? A versão impressa você pode comprar na nossa loja, mas a versão digital você consegue baixar gratuitamente. Então aqui logo de cara na página do livro você consegue tanto adquirir a versão impressa, vou mostrar para vocês agorinha, quanto baixar o PDF, mas antes eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre a página dos livros. Aqui na Mondro a gente gosta, diferente de outros locais, que geralmente você entra no site da editora e só tem um thumbnailzinho do livro, uma sinopse, a gente gosta que a nossa página dos livros tenha uma identidade, né? Tenha uma cara, uma característica. Então aqui você encontra a sinopse, sim, mas também os mockups mostrando a obra, os detalhes. A gente tem um pouquinho sobre o autor, você vê a capa completa da versão impressa
E também você consegue ver uma amostra, né, do livro, você consegue ver as primeiras páginas e folhear como se estivesse vendo o livro físico mesmo. E aqui eu deixei tanto a parte inicial quanto também a parte do álbum de fotos completo aqui nessa versão digital de amostra. Caso você queira só baixar a versão PDF gratuito, basta você clicar nesse botão e você precisa preencher, né? Só colocar o seu nome e o seu e-mail, logo em seguida vai fazer o download e também você recebe pelo e-mail que você colocou aqui o link também para fazer o download, caso você queira fazer posteriormente ou em outro dispositivo que não seja o que você está usando no momento que você fez o cadastro. Também você pode adquirir a versão impressa na lojinha da Mondro. A gente faz a venda dos nossos livros em diversos marketplaces, mas a gente está usando agora a lojinha para fazer apenas as nossas pré-vendas e aí você encontra um valor que a gente acha que é muito em conta pela edição que a gente está entregando. O livro, depois dessa pré-venda, ele vai estar à venda nos marketplaces por R$ 29,90, mas nós estamos vendendo por apenas R$ 19,90 essa versão. Então, assim, se você puder apoiar o nosso trabalho, apoiar a literatura nacional e para que a gente possa continuar entregando esse trabalho com outros clássicos brasileiros posteriormente ao longo desse ano, a gente gostaria muito de ter esse apoio de vocês. E ressalto que apesar desse período aí significativo de lançamento inicial, né, do Pauliceia e do proferimento desse discurso, é uma obra que permanece atual. Nós precisamos continuar repensando a arte, repensando, né, a forma como que nós fazemos e consumimos literatura. A cidade de São Paulo que passa hoje por um período tão complicado, né, em que a gente tem uma ampliação das pessoas em situação de rua, de tantos problemas que foram potencializados nos últimos tempos, e continuar pensando essa São Paulo, essa cidade de São Paulo, essa Pauliceia desvairada, é tão importante. Então, a obra permanece atual. O discurso, né, do movimento modernista também estava num contexto, né, de pós-pandemia da gripe espanhola. Nós ainda estamos numa pandemia, mas a gente pensa aí também como que podem ser contextos também semelhantes. Então, leia Pauliceia Desvairada, compre a versão impressa e compartilhe então esse conhecimento, reflita, né, que você tenha aí uma leitura inquietante dessa obra. Então é isso, a gente agradece a presença de vocês nesse vídeo e a gente se vê por aí. Até mais!